Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Lucas e a nossa leitura bíblica do dia é Lucas capítulo 16. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 10 até o 15. Está escrito assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Amados, eu sempre encorajo vocês a lerem o capítulo antes para compreenderem todo o contexto, né? Então, se você não leu, por favor, leia, porque o início do capítulo fala uma parábola, que é a parábola do administrador astuto, e tem tudo a ver com a continuidade do texto aqui para nós compreendermos. Então, essa parábola, só para os irmãos compreenderem onde eu quero chegar, essa parábola fala Jesus contando aos seus discípulos sobre um administrador de um homem rico, e esse administrador ele foi acusado de estar desperdiçando os bens daquele homem rico. E aí aquele administrador ficou pensando naquilo, ele foi acusado e ele pensou e ele disse para ele mesmo: bom, o meu senhor está me mandando embora. O que eu vou fazer? Aí ele pensa assim: bom, cavar eu não tenho força. Eu tenho vergonha de mendigar. O que eu vou fazer se eu perder o meu emprego? Aí ele diz assim: ó, já sei. Eu vou pegar e vou fazer amigos para que as pessoas possam me receber em suas casas. Daí ele começa e chama os devedores daquele senhor e diz assim: ah, quanto que você deve? Ah, eu devo tanto, devo 100 potes de azeite. Daí o administrador olha para ele e diz assim: ó, tome a sua conta aqui e escreva que é 50. Vem o outro: ei, e você, quanto que deve? Eu devo 100 tonéis de trigo. Escreva aqui que você deve 80. Ou seja, ele estava tentando ganhar aquelas pessoas ali, porque ele seria despedido, ele precisava de amigos, vamos colocar assim, né? Para receber ele em casa, porque ele não ia ter mais emprego, ele ia precisar depender de outras pessoas. E aí vem o versículo 8 que diz assim: o Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Aí Jesus diz assim: por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. E aí Jesus continua: quem é fiel no pouco, o texto que nós lemos, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Amados, Jesus não estava concordando, assinando embaixo, dizendo que a atitude daquele administrador, tanto que a palavra chama ele de administrador desonesto, Jesus não estava assinando embaixo e dizendo: eu concordo, é assim mesmo que tem que agir. Não, ele elogiou porque agiu astutamente, ou seja, pensou: poxa, eu preciso pensar melhor aqui, senão eu vou acabar sendo prejudicado, vou acabar indo para a rua, literalmente. Então, não é que Jesus estava assinando embaixo, concordando e dizendo sim, aquele homem agiu da forma correta. Não é isso. O que Jesus está falando é que ele foi astuto, foi sábio. Jesus está fazendo uma comparação.
os do mundo, os filhos deste mundo, muitas vezes eles são mais sábios, mais astutos do que os filhos de Deus no trato uns com os outros. Veja que Jesus fala: os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns para com os outros. E aí vem o versículo 10 em diante que nós lemos: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, mas quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Se vocês não são dignos de administrarem, ou seja, de lidar com as riquezas desse mundo ímpio aqui, como que vocês vão lidar com as verdadeiras riquezas? Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem que vai dar a vocês o que é de vocês? E aí olha em que contexto Jesus fala: nenhum servo pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, é impossível. Amados, isso aqui Jesus está nos ensinando que ele observa e muito como que nós lidamos com as coisas desse mundo aqui, para saber se nós estamos aptos para lidarmos com as verdadeiras riquezas, que são as riquezas celestiais. Aquilo que Deus nos dá, será que nós sabemos lidar? Nós somos pessoas de confiança para lidar com as coisas desse mundo. Jesus chama as coisas desse mundo de pouco, porque comparado com as verdadeiras riquezas, o que são as riquezas desse mundo aqui? Nada. É por isso que Jesus disse que quem é fiel no pouco, ou seja, quem é fiel na administração das coisas dessa terra aqui, vai ser fiel no muito, vai ser fiel na administração das coisas celestiais. Mas quem é desonesto no pouco, ou seja, quem é desonesto na administração das coisas dessa terra aqui, também vai ser desonesto na administração das coisas celestiais, das verdadeiras riquezas. Amados, é tão importante nós aprendermos a lidar com as coisas dessa terra aqui. Sabe, amados, olha o que Jesus está nos ensinando aqui. Que se nós não formos pessoas de confiança para lidar com as coisas da terra, nós não seremos pessoas de confiança para lidar com as coisas celestiais. E aqui engloba tudo. Sabe, como que nós lidamos lá no nosso trabalho? Exemplos bem práticos, amados, bem pequenos. Será que a gente pega a caneta que não é nossa e leva embora? Será que, sabe, coisas pequenas que parecem pequenas e bobas, mas não são? Como que nós lidamos com as coisas que não são nossas? Você que é empregado, como que você lida com as coisas? Eu posso desperdiçar isso aqui mesmo, não é meu? A empresa que pague. Ou será que nós temos a sabedoria de administrar bem aquilo que não é nosso? Aquilo que é do nosso patrão, que é lá de quem nos emprega? Será que nós nós respeitamos o local onde nós trabalhamos, o local onde paga o nosso salário? Ou será que nós somos desonestos? Será que nós esbanjamos? Não tô nem aí. Isso aí eu não me preocupo. Só quero receber meu salário no final do mês. O resto, que se exploda tudo. Sabe, amados, é importante nós sermos sábios. Porque a palavra diz que se nós formos fiel no pouco, ou seja, se nós soubermos lidar com as coisas dessa terra aqui, então nós receberemos as verdadeiras riquezas. Porque aí nós seremos pessoas de confiança, seremos fiéis naquilo que Deus depositar em nossas mãos. E é interessante porque Jesus faz essa comparação bem clara. Ele diz: não tem como você servir a dois senhores, ao dinheiro e a Deus ao mesmo tempo, é impossível. Amado, se o nosso coração estiver no dinheiro, se o nosso coração estiver nas coisas dessa terra, no sentido de não valorizarmos, de não respeitarmos. Aqui eu dei um exemplo que parece tolo, pegar alguma coisa do meu trabalho. Meu patrão tem muito, não vai fazer falta. Sabe, amado, são coisas assim que nós precisamos. Nós somos filhos de Deus. Nós precisamos agir de maneira diferente.
Sabe, será que nós respeitamos o local onde nós trabalhamos, todas as coisas? Será que nós usamos as coisas de maneira a não desperdiçar? Respeitamos ali o ambiente de trabalho, não jogando lixo, não... Sabe, tem gente que anda na rua, por exemplo, e joga lixo no chão. Eu fico assim perplexa quando eu vejo isso de alguém que é cristão. Porque quem não é cristão não entendeu muita coisa ainda não. Mas quem se diz filho de Deus está na rua ou está andando no carro e joga um lixo pela janela. Coloca no bolso, põe na mochila, na bolsa, sei lá, espera encontrar a primeira lixeira para você ir lá e jogar o lixo fora no local certo. Sabe, amado, se nós formos fiéis, Jesus está falando, no pouco, aí sim ele sabe que nós seremos fiéis no muito, então ele nos entregará as verdadeiras riquezas. E muitas vezes nós achamos que o coração estar no dinheiro é só a ganância de querer mais, mais e mais. Mas um exemplo que eu até mencionei aqui, quando nós trabalhamos de forma desleixada e só pensamos assim, eu só quero meu salário no final do mês. Amados, isso é ter o coração no dinheiro. Nós não podemos agir assim. Nós não somos filhos desse mundo, nós não pertencemos ao império das trevas. Nós pertencemos ao reino de Deus. E tudo que nós fazemos, como está escrito, nós fazemos como se fosse ao Senhor, da melhor forma possível. Nós fazemos da melhor maneira que nós conseguimos fazer, amados, com a graça de Deus, com a capacitação que vem de Deus, sendo fiel no pouco. O pouco são as coisas desse mundo aqui. Porque se nós formos fiéis nisso, o Senhor então nos entregará as verdadeiras riquezas. Se nós formos fiéis na administração com as coisas dos outros, lá no nosso trabalho, na igreja que nós congregamos, muitas vezes nós somos desleixados com as coisas ali do prédio, do local onde congregamos. Isso aqui não é meu mesmo? Como assim não é seu? Sabe, amados, nós precisamos mostrar excelência em tudo que fazemos, não para sermos melhores do que os outros, ou isso ou aquilo, mas porque nós somos filhos de Deus. Será que como filhos de Deus, representantes de Deus aqui na Terra, nós vamos viver assim de qualquer jeito? Quantas e quantas pessoas se perguntam, porque eu queria pregar a palavra, parece que eu não consigo, Deus não me abre portas, eu queria exercer tal dom. Falei de pregar a palavra porque é o dom que Deus liberou a mim, falar da palavra de Deus, mas tantas outras coisas, e aí você fica aí meio bravo, meio chateado, parece que Deus abre portas para outras pessoas e não abre para mim. Amados, nós vamos colhendo aquilo que nós vamos plantando. E aqui é um princípio do reino. Jesus Cristo está nos ensinando um princípio do reino. O nosso coração precisa estar em Deus, porque é impossível servir a dois senhores ao mesmo tempo. Por isso que a palavra diz que nós precisamos fazer tudo o que nós fizermos como se fosse ao Senhor. Porque se nós formos fiéis no pouco, se nós formos fiéis nas coisas desse mundo aqui, o Senhor vai nos entregar as coisas celestiais. O Senhor vai derramar sobre nós as verdadeiras riquezas. Agora, será que nós temos agido de forma fiel e honesta? Ou nós temos agido desleixadamente, de qualquer jeito? Sabe, eu quero encorajar você a refletir sobre isso. Que eu e você possamos pensar sobre isso. E se talvez você olhe e pense, puxa, eu não tenho agido da melhor maneira no meu trabalho, com as coisas de outras pessoas. E amados, na maioria das vezes, tanto que esse é o contexto, na maioria das vezes, quando nós não somos fiéis nas coisas terrenas, é porque o nosso coração está no dinheiro. Então a gente não trabalha bem porque a gente só pensa no salário no final do mês e só pensa em si mesmo, só no egoísmo, sabe? Eu só quero aproveitar a minha vida, que se exploda tudo isso daqui, vou fazer de qualquer jeito, a única coisa que eu quero é o meu salário caindo na minha conta. Mas nós somos filhos de Deus, nós não podemos agir assim. Nós não somos os filhos desse mundo aqui. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino de Cristo Jesus. E o Senhor mesmo nos capacita, nos fortalece, nos dá graça, nos dá sabedoria
para lidarmos com todas as coisas. Sabe, com as coisas dos outros, as coisas talvez que você tenha em mãos para administrar no teu próprio trabalho, aquilo que é do seu patrão, ou talvez você tenha na própria igreja onde você congrega, você é líder, você gerencia alguma coisa, você administra alguma coisa. Sabe, amados, como nós temos feito isso? Como nós temos administrado as coisas desse mundo e as coisas que são dos outros que estão sob o nosso cuidado, que nós estamos ali cuidando? Jesus é bem claro, se nós formos fiéis nisso, nós também seremos fiéis nas verdadeiras riquezas. Agora, se nós formos desonestos e infiéis nisso, nós também seremos desonestos e infiéis nas verdadeiras riquezas. Porque o que importa é o nosso coração. Tanto que ele diz ali que quando os fariseus que amavam o dinheiro ouviram o que Jesus estava falando, o que eles começaram a fazer? A zombar de Jesus. Aí Jesus olha para eles e diz assim: olha, vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Amados, não preciso nem explicar esses versículos aqui, né? Tão claro como a luz do dia. Aquilo que tem muito valor entre os homens é o quê? É detestável aos olhos de Deus. Deus conhece o nosso coração. É o que eu tenho sempre ministrado, amados, sobre sondarmos o nosso coração, sabe, as intenções do nosso coração. Nós não seremos perfeitos, não teremos atitudes perfeitas o tempo inteiro, não é sobre isso. Mas é sobre termos um coração disponível a Deus. Eu sempre olho para a vida de Davi e fico impactada por ele ter sido o homem segundo o coração de Deus, sendo que ele errou tanto. Mas por que ele foi o homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha um coração disponível, ele reconhecia os seus erros, ele se prostrava aos pés do Senhor, ele chorava se fosse preciso, ele se rendia, ele abria o seu coração ao Senhor, ele falava com clareza sobre as suas emoções, os seus sentimentos, ele era sincero com Deus. E ele reconhecia que a força que ele precisava e a graça que ele precisava para viver vinha do Senhor, ele não podia sozinho. Ele sempre reconheceu isso. Amados, esse é o convite de Deus para nós, que nós possamos reconhecer que nós dependemos do Senhor para viver, para fazer da forma que agrade a Deus. Para sermos fiéis no pouco, nós não seremos fiéis através da nossa própria capacidade, pela capacidade que vem do Senhor. E aí quando nós reconhecemos isso, Senhor, eu dependo de Ti para lidar com as finanças, para lidar com as situações no meu trabalho, com as coisas do meu trabalho, eu dependo do Senhor para administrar tudo aquilo que tem vindo às minhas mãos aqui desse mundo. Eu dependo do Senhor, da sabedoria que vem do Senhor. E aí quando nós começamos a viver assim, o Senhor vai derramando as verdadeiras riquezas nas nossas mãos, porque aquele que é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Que eu e você possamos viver assim e possamos sempre nos autoanalisar, nos avaliar e deixar Deus fazer do jeito dele, limpar o que precisa ser limpo, porque os fariseus, quando ouviram as palavras de repreensão de Jesus, eles começaram a zombar a Jesus. Por quê? Porque eles amavam o dinheiro. Que nós não sejamos como os fariseus, pelo contrário, que nós sejamos sempre um coração disponível para Deus. Senhor, pode fazer do seu jeito, da sua maneira, eis-me aqui. Eu quero sim ser fiel no pouco, eu quero sim ser honesta em tudo aquilo que vem até as minhas mãos, ainda que sejam coisas terrenas, que o Senhor chama de pouco, eu quero administrar bem, fazer como se eu estivesse fazendo ao Senhor, trabalhar como se eu estivesse trabalhando ao Senhor, fazer tudo como se fosse ao Senhor, porque aí sim eu terei a oportunidade, a dádiva, a graça de receber as verdadeiras riquezas e administrar as verdadeiras riquezas. Que eu e você possamos viver assim, sempre com o coração rendido e disponível ao Senhor, amados, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelo Teu ensinamento. Eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos,
que nós sejamos homens e mulheres sábias, que nós possamos viver conforme a tua vontade, que nós sejamos pessoas, Pai, que se rendem ao Senhor, que reconhecem, que dependem do Senhor. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos possamos viver plenamente em submissão, em sujeição a Ti. Que tudo que nós façamos como ao Senhor, sabendo que é o Senhor mesmo que nos capacita, o Senhor mesmo que nos dá força, o Senhor mesmo que nos dá sabedoria. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos possamos ser fiéis em todas as coisas aqui dessa terra que o Senhor tem colocado em nossas mãos, para que nós também sejamos fiéis nas verdadeiras riquezas celestiais que o Senhor quer derramar sobre nós. Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos reconheçamos que sem o Senhor é impossível, que é só pela sua graça, pelo seu favor, pela sua capacitação, Pai. Por nós mesmos é impossível nós vivermos de forma agradável a Ti, mas com a capacitação que vem do Senhor, por causa da Tua vida em nós, aí sim, nós podemos de fato ser fiéis em tudo aquilo que nós fizermos, Pai. Que eu e os meus irmãos entendamos isso e possamos viver assim, sendo fiéis em tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.